Trabalhador da casa. O André hoje vai falar para a gente sobre o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita, as questões 223 a 236. É questão para caramba, hein, André? Espíritos errantes, mundos transitórios. Seja bem-vindo, um bom trabalho para você. Boa tarde a todos. Obrigado, Cristiana, pela introdução carinhosa. É um prazer estar de volta aqui. Trago aqui meus votos de paz para todos e vamos prosseguir, então, no estudo do Livro dos Espíritos, como a Cristiana comentou. Eu me deparei aqui para preparar o estudo, né, com uma edição um pouco mais nova do Livro dos Espíritos, da FEB, né? Que é essa daqui, com a tradução do Evandro Noleto Bezerra. É uma das traduções mais recentes e, guardadas aí as devidas homenagens ao grande Guilom Ribeiro, responsável pelas primeiras traduções, há diferenças marcantes, no texto com relação à tradução de algumas partes. E algumas delas a gente vai destacar aqui. Eu já começaria logo pelo título do capítulo. A gente está aqui, como mencionou a Cristiana, no capítulo 6 da parte segunda do Livro dos Espíritos. E é exatamente a parte segunda, se a primeira parte trata é o livro primeiro que trata de Deus, né? Na parte segunda, a gente trata do mundo espiritual dos espíritos. E nesse capítulo 6, pelo menos na tradução original, é, ele é traduzido como da vida espírita, originalmente. Nessa edição, parece pouca diferença, mas eu não acho. Eu acho que foi uma, um aprimoramento importante. Ele altera o título e puxa uma nota de rodapé, chamando de A Vida Espiritual, né? Porque, na verdade, se a gente refletir, e ele tenta traduzir o sentido original, e a tarefa do tradutor é sempre difícil, né? Tem aquele aforismo italiano que a gente sempre lembra, né? Do tradutore traditore, né? Ou seja, tem sempre um pouquinho de traição ali na tradução de um vocábulo original para outra língua. E isso me chamou a atenção, porque realmente, se você, hoje, ao reler a obra, e por isso que é importante a gente estar sempre se atualizando da doutrina espírita, né? Lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né? E hoje o significado que nós damos para essa expressão da vida espírita talvez seja um pouco diferente do que a gente demandaria para a vida espiritual, né? Ou seja, não é a vida do espírita ou a vida segundo o espírita, ou a vida segundo a concepção espírita, né? É a vida espiritual, ou seja, a vida que ocorre no plano espiritual, no plano extrafísico. Então, essa eu achei uma nota de rodapé interessante, e aí ia chamar a atenção de vocês para isso. Isso antes da pergunta 223. É bem oportuno falar sobre esse tema hoje, chega a ser uma grande coincidência da gente estar tratando desse início, né, do capítulo da vida espiritual, com o lançamento do filme dos Mensageiros essa semana, né? Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir. É, Acho que você viu, Bianca, gostou? Ah, legal. Aliás, eu ia dizer que, se vocês concordarem, podem abrir os microfones. Eu gosto que vocês participem e conversem comigo. Quem quiser, fiquem à vontade aí para compartilhar ideias ou perguntas ou dúvidas. Não precisa esperar o final, tá? Aí levanta a mãozinha e o pessoal, né, nossa querida anfitriã aí vai cuidar. Então, eu acho que facilita um pouco minha tarefa e eu recomendo a vocês que assistam o filme, porque trata dos Mensageiros, que é o segundo livro da sequência de obras de André Luiz, e ninguém melhor do que André Luiz para trazer para a gente exemplos,
mais concretos de como se dá a vida no plano espiritual. São as melhores referências que nós temos hoje, né, na vasta literatura espírita, sobre como se dá em detalhes, e vários detalhes, a vida no plano espiritual. Esse livro da sequência ao original Nosso Lar, né? Ah, e nós vamos tratar também lá na frente, é, além é, dessas noções introdutórias da vida espiritual, sobre mundos transitórios, o que também diz respeito a essas outras esferas em outras dimensões, que servem de abrigo temporário para espíritos na sua evolução. Eu vou compartilhar aqui a, a apresentação. Todo mundo consegue ver? Sim. Ótimo. Então, vocês devem se recordar que no livro Os Mensageiros há um capítulo bem específico que trata da missão frustrada do nosso irmão Otávio, que eu gostaria de iniciar aqui nossa caminhada, relembrando vocês dessa passagem que André Luiz nos relata, né? Então, esse espírito foi designado, foi resgatado pelos socorristas de Nosso Lar, após passar por graves provações e adquirir débitos consideráveis na sua encarnação anterior, e passou longos anos em Nosso Lar, preparando a sua reencarnação. Segundo André Luiz, mais de 30 anos foram necessários apenas para o planejamento reencarnatório da próxima reencarnação desse irmão Otávio. E havia um projeto grandioso que ele poderia resgatar certos débitos adquiridos na reencarnação passada através de uma nova missão ligada à mediunidade, ligada ao auxílio ao próximo, ao esclarecimento moral. E todos os esforços foram centrados da espiritualidade, isso na erraticidade ainda, que a gente vai estudar daqui a pouco, para que ele, ao retornar à Terra, fosse exitoso na sua missão, né? Então, há detalhes em como se deu esse processo encarnatório e como ele, infelizmente, se frustrou nesse objetivo, o que também, infelizmente, eu devo informar que pode acontecer com muitos de nós, né? Há um planejamento espiritual para cada um de nós. Isso aí eu já não estou falando da vida só espiritual, mas da nossa vida aqui na Terra. Na verdade, a vida na Terra é um reflexo da vida espiritual e nem sempre as coisas saem como planejado, na verdade. A gente pode pegar o carro e ir daqui até São Paulo, Teresópolis, e algo acontecer no caminho, a gente mudar de ideia, resolver fazer uma curva, ou pegar um atalho. É mais ou menos o que acontece na nossa vida com relação ao nosso planejamento reencarnatório, isso porque a gente tem o nosso chamado livre-arbítrio. Por mais que exista um plano, um planejamento, sempre nos é dado optar ou ceder por outro caminho, né? E é narrado no livro, né? E vocês vão ver, provavelmente, acho que no filme, como se dá, né, essa reencarnação do Otávio, e ela acaba sendo mal sucedida, porque embora ele tenha nascido numa família com boas condições financeiras, sociais, inclusive com moral evangélica suficiente para direcioná-lo no bom caminho, ele acaba cedendo a algumas más influências e acaba comprometendo a sua, a sua passagem na Terra com atos reprováveis que vão lhe custar depois muito sofrimento. Então, iniciando aqui a apresentação, deixa eu passar. Foi. Esse termo erraticidade, né, que parece um tanto quanto exótico, né, para quem não é da doutrina, para quem não acompanha a doutrina espírita,
Segundo o dicionário Michaelis, né, ele vem lá já com um verbete fazendo alusão ao espiritismo, e ele diz que é caráter do que é errático, né, substantivo feminino, é o estado fora da matéria, não circunscrito nem localizado, onde encontram-se os espíritos depois de desencarnados, segundo a doutrina kardecista. Isso está no dicionário Michaelis, tá? Então, a erraticidade nada mais é do que esse estado, né, esse intervalo que se dá entre uma reencarnação e outra, como nos referimos a grosso modo, onde os espíritos estariam localizados, ainda que temporariamente, se preparando, estudando, renovando ou sofrendo as consequências da sua última reencarnação. Ah, a gente vai ver aqui que a evolução espiritual ela segue em duas asas que a gente deve considerar, né? A capacidade de distinguir o bem do mal, que a gente chama do progresso intelectual, e a opção consciente pelo bem, que é o progresso moral. A gente sabe que sempre que há um desbalanceamento entre elas, a capacidade de evoluir espiritualmente fica comprometida, não é verdade? Então, muitos de nós somos extremamente exitosos no progresso intelectual, cursando com sucesso acadêmico ou profissional e apresentando notáveis progressos com relação ao desenvolvimento da vida, quando, e muitas vezes, esse conhecimento intelectual não é usado necessariamente para o progresso moral. E há muitas pessoas que também não tiveram a oportunidade de desenvolver um raciocínio tão, tão complexo, robusto intelectualmente, mas cujo progresso moral consegue ser realizado de uma forma muito rápida. São pessoas que estão dadas e abertas a adquirir conhecimento através das lições evangélicas, através das lições, aqui no caso, da doutrina espírita, e que têm o coração aberto para entender suas imperfeições e buscar, na palavra de conhecimento, o auxílio para a sua evolução espiritual. A gente vai citar, ao longo da apresentação, algumas passagens de algumas obras de André Luiz. A gente já mencionou aqui Os Mensageiros, né, que está na moda por causa do filme. Aliás, eu até estava lendo uma notícia, parece que as buscas, e eu não sei se isso deve ser refletido no SEAS, provavelmente, mas as buscas na internet e até fisicamente por casas espíritas e por termos como André Luiz, Espiritismo, etc., aumentaram exponencialmente na semana passada com o lançamento do filme. Está repercutindo muito bem. Eu acho que é porque já tem uma diferença de quase 15 anos para o primeiro, né? Então a gente espera, né? Conversei com amigos de outras casas espíritas que estão acompanhando um aumento da procura e um aumento do interesse das pessoas pelo estudo da doutrina espírita. Mas os Mensageiros não são a única obra que a gente vai mencionar hoje, né? Eu selecionei um trecho que a gente vai ver aqui da obra de André Luiz mais ao adiantado, né? Da sua sequência, que é o trecho introdutório dessa obra Sexo e Destino, que ele narra o seguinte, sobre o plano espiritual. Qual acontece entre os homens no mundo espiritual, que os rodeia, sofrimento, expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando e reconstruindo. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesia toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, em-nos erguidos a responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência.
uma vida humana a continuar-se naturalmente no além assume, assim, a forma de partida, em dois tempos distintos. Diferem campos e vestimentas, entretanto, a luta da personalidade, de um renascimento a outro na Terra, afigura esse laborioso prélio em duas fases. Com raríssimas exceções, na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Deixa-nos no esquife o casulo mirrado e transportamos conosco para outras esferas os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Ora, se há um dos pilares do espiritismo a imortalidade da alma e a reencarnação, é preciso que nós entendamos o que acontece exatamente entre uma reencarnação e outra, porque como nós somos espíritos imperfeitos, ainda é necessário que ocorra, né, o processo reencarnatório, e há diferenças conforme a evolução e a progressão dos espíritos, como nós veremos mais adiante. Eu destaquei também um outro trecho da obra de André Luiz, e nesse já contido no livro Evolução em Dois Mundos, ah, que é interessante, inclusive, no contexto de transição planetária que a gente vive, né? E a gente vai ver isso mais adiante, em que André Luiz narra, sob a perspectiva de um homem selvagem, como seria a visão dele do plano espiritual. Eu achei interessante trazer, e ele diz assim: ah, o selvagem desencarnado. Entretanto, o homem selvagem que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta que apura a inteligência através da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores que se alheia vizinho da caverna, desperta, fora do corpo denso, qual menino aterrado, que, em se sentindo incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus e cuja companhia passa a viver, noutras condições vibratórias, em processos multifários de simbiose, ansioso para retomar a vida física, que lhe surge a imaginação como sendo a única abordável à própria mente. Ora, se o que André Luiz se refere aqui é exatamente pelo caráter primitivo e do início das etapas evolutivas, a única referência de vida ah, que esse homem com precárias condições de evolução espiritual tem é a vida física. Então, uma vez que cessa a vida física, nada mais natural para ele que se busque de alguma forma que essa vida física seja retomada. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? E aí ele continua: não dispõe nessa fase de suprimento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar e a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, infunde-lhe pavor, criando-se à frente de deuses, bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções. Vejam que aqui é feita referência, muitas vezes, à intervenção de seres superiores em planos de sombras, e muitas vezes a maior parte desses espíritos comprometidos nesses planos menos desenvolvidos sequer notam a presença desses benfeitores, que, como nós veremos adiante, quando formos estudar as perguntas mais pormenorizadamente, ah, podem parecer como anjos ou algo assim, como diz aqui no trecho, como deuses, querendo-se à frente de deuses bons ou maus, ou seja, não é, ele ainda não tem essa noção sequer de distinguir a, a intervenção ou a visita de mentores espirituais de uma evolução maior. Não, isso eu achei interessante. E aí, começando a análise das perguntas que foram propostas para o estudo, Kardec direciona aos espíritos na pergunta 223 a seguinte questão: se a alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo? E a resposta dos espíritos é a seguinte: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos.
Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Vejam que interessante. Ah, logo na primeira frase, né, da resposta, a gente tem aqui a referência que, de ordinário, essa reencarnação só ocorre depois de intervalos mais ou menos longos, ou seja, é um tanto quanto vaga a resposta, mas o que se considera longo, o que que seria longo, né? 30, 50, 100, 200 anos, né? E a gente vai lembrar daquele primeiro exemplo que eu comentei no início aqui da exposição, desse nosso companheiro Otávio, narrado lá no livro Os Mensageiros, né? De como se demorou e para apenas para elaborar o seu planejamento reencarnatório foram necessários 30 anos. Ou seja, é óbvio que o intervalo dele na erraticidade foi maior do que esse, talvez 50. Isso contado desde o início da separação da alma do corpo na reencarnação que se findou, até o intervalo de sofrimento, de angústia, de reparação, de estudo e de recolhimento necessários para que se prepare uma nova etapa no plano físico. Então, não é tão comum que essa reencarnação ocorra de uma forma tão imediata, porque apenas o planejamento reencarnatório já é necessário, apenas para o planejamento reencarnatório já é necessário necessário de muitos anos para que haja detalhes como a serem preparados que não são por acaso, como o país onde aquela pessoa vai reencarnar, a família onde ela vai reencarnar, ah, eh, os desafios que vão se apresentar ao longo da vida, embora haja o livre-arbítrio, como nós recordamos aqui no início, mas se tivermos né, que chutar, talvez estimar uma média, a gente poderia trabalhar aí com longos intervalos entre uma reencarnação e outra, como está aqui na resposta, né? Na pergunta 224, perdão, Kardec prossegue perguntando o que é a alma no intervalo das encarnações. E a resposta vem: espírito errante que aspira um novo destino, que espera. Quanto podem durar de novo, Kardec insiste, né? Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver à sua existência apropriada, a purificá-la das máculas de suas existências precedentes. Eu me lembro aqui de alguns relatos do próprio Divaldo Pereira Franco e do nosso companheiro saudoso Gerson Simões Monteiro, que relata muitas vezes a encarnação enfim, filhos que veio a falecer ah, precocemente, como novos filhos daquele mesmo casal, né? Ou mesmo como netos anos após, mas que ainda vinculados àquela família. Então, isso dá uma noção também que não necessariamente esse intervalo precisa ser tão longo, mas pode ser menor, especialmente se tratando muitas vezes de expiações, como a gente sabe, né? E prossegue na pergunta desmembrada como B. Essa duração depende da vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio, respondem os espíritos. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que, só na condição do espírito livre, podem efetuar-se com proveito. Então, é bastante comum que haja entre os espíritos uma espécie de receio, ou às vezes um certo pedido de adiamento para que uma nova existência corpórea se inicie. E isso é plenamente justificável e compreensível, porque nós sabemos dos desafios que nós enfrentamos aqui no dia a dia, e a partir do momento
que é feito esse planejamento reencarnatório e que o espírito, prestes a encarnar, toma ciência de todas aquelas dificuldades, muitas vezes com relação a deficiências físicas, com relação a dificuldades financeiras, ou mesmo para enfrentar outras provas de caráter moral, como uma vida abastada sem que se reconheça a necessidade de auxiliar os outros, né? Então, muitas vezes o espírito reflete e hesita em dar sequência mais cedo do que poderia ao seu próximo capítulo, à sua próxima reencarnação, embora alguma hora aqueles responsáveis, como a gente viu nas obras lá, né, de Nosso Lar, os mensageiros pelo Ministério da Reencarnação, vão tomar as providências para que é, aquele espírito volte a habitar o plano físico, que é onde ele vai demonstrar efetivamente o quanto conseguiu aprender com esse intervalo na erraticidade e como ele vai fazer para alcançar mais alguns degraus da sua evolução espiritual. Na pergunta 225, Kardec pergunta: a reticidade por si só é um sinal de inferioridade dos espíritos? E a resposta é bem direta, né, dos espíritos. Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Ok? Na 226, Kardec pergunta: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Ou seja, vou repetir. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta dos espíritos: sim, com relação aos que têm de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo material como o nosso, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando uma nova reencarnação para se melhorarem, ou espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, seria, grosso modo, três espécies de estado que os espíritos poderiam apresentar de acordo com essa resposta, né? Na 227, prosseguindo aqui, Cristiano, vamos ver se dá tempo, mas vai, a gente consegue cobrir quase todas. Eu De que falei que modo? eram muitas. É verdade, a gente aos pouquinhos vai tentando aqui. Vai te dar uma puladinha aqui e ali, mas vai conseguir. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo? Não fazem do mesmo modo que nós outros? A resposta: estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Olha, para quem achava, né, que as opções eram tocar harpa nas nuvens, né, eternamente, ou sofrer eternamente no inferno, purgatório, ou algo assim, é bastante agitada a vida no plano espiritual, pelo que nós vimos, né, e pelos relatos que nós recebemos. Na verdade, a vida na Terra é apenas um reflexo mal feito, de como se dá a vida no plano espiritual. Mas certamente não faltam atividades, sejam para os espíritos ainda em evolução inicial, como para aqueles benfeitores ou espíritos mais evoluídos que se dedicam a auxiliar o progresso dos demais. Então, certamente não é espaço apenas para contemplação e para reflexão durante esse tempo onde ocorre. Na verdade, na própria obra do autor, né, de André Luiz, há relatos aí de vários afazeres, seja numa colônia espiritual, ou seja, enfim, na atividade de auxílio, inclusive na Terra ou em outros planetas. Então, a vida lá certamente é bem agitada.
Na 228, Kardec pergunta: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Acho que essa daqui a gente não tem muita dúvida, né? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam suas paixões mais e só aguardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Né? Então, Kardec faz referência aqui àquela classificação de ordem de evolução dos espíritos, né? E diz que, olha, não muda muita coisa com relação a isso para quem não tem ainda um desenvolvimento espiritual ah, muito destacado, porque, afinal de contas, a essência das paixões continua dentro do ser, né? Essas paixões não pertenciam, sejam boas ou mais, só ao corpo, né? Então, quando o desencarne, elas são mantidas, como esperado. Pois, caso contrário, a gente estaria tratando de espíritos superiores que pertenceriam à primeira ordem, como foi respondido aqui. E aí prossegue Kardec. Por que deixando a terra não deixou aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que se lhes reconhecem inconvenientes? Seria bom, né? Se fosse assim. Mas infelizmente não é bem assim. Então, resposta. Vejo nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Será que o invejoso deixa de ser invejoso só porque desencarnou? Essa é a resposta dos espíritos. E esse é apenas um exemplo, né? Será que o egoísta deixa de ser egoísta só porque desencarnou? O orgulhoso? E por aí vai, né? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, ou não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe parece, como para mostrar-lhe o bom caminho. Na erraticidade, o espírito progride? Resposta: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu, né? Como se a gente estivesse lá só estudando, mas a prova mesmo é feita aqui. Por mais que a gente estude, se a gente não fizer a prova, a gente não vai saber a nossa nota, né? Grosso modo, assim, exemplificando. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram. Ou são feridos, o que é muito comum, né? Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização que hajam chegado. Na raticidade, o espírito percebe que o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura meio de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido encarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição, né? Então, assim, por mais que se peça, às vezes, olha, enfim, eu gostaria de reencarnar, se possível, nas mesmas condições da minha reencarnação anterior, para que eu pudesse continuar o meu caminho de evolução do ponto onde eu parei, né? E muitas vezes não é bem assim, né? Porque isso não é definido só pelo espírito que está querendo reencarnar, mas por toda a equipe espiritual responsável pelo planejamento daquela reencarnação. Afinal de contas, elas se entrelaçam, as vidas se entrelaçam, né? Nós estamos aqui reunidos hoje para estudar um pouco de espiritismo. Há pessoas reunidas em outros lugares do mundo com outros fins e outros objetivos. E elas formam grupos, formam famílias, e essas conexões são, de alguma forma, sim, planejadas ou permitidas pelo plano espiritual ou previstas antes da reencarnação se dá na prática, né? Na 232, Kardec pergunta: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Isso a gente vê muitas referências na obra, né, de André Luiz, né, de como os chamados mensageiros ou os socorristas conseguem intervir e visitar outras esferas, esferas muitas vezes menos evoluídas, exatamente para atividades socorristas, por exemplo, para prestar auxílio, seja na Terra, quando invocados,
ou seja, nos planos chamados de sombras, né, por muitos. Resposta: conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro de mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo que deve tender seus esforços, pois do contrário nunca se aperfeiçoaria. É importante lembrar aqui que o contrário não ocorre, né? Se o espírito tem uma evolução mais baixa, digamos assim, se ele é mais ignorante ou selvagem, como a gente leu aqui no início do nosso caminho aqui de exposição, né? Se ainda é muito imperfeito, é óbvio que ele não tem acesso a ambientes ou até dimensões onde estão localizados certos mundos ou certos lugares que cabem apenas aos espíritos mais evoluídos. Esses sim têm a facilidade de transporte ou de visitar desse intercâmbio de mundos, mas isso não se dá ao contrário, né? Kardec pergunta na 233 se os espíritos purificados descem aos mundos inferiores, como nós acabamos de falar, né? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Imagine se eles não pudessem fazer esse serviço, né? Seria um verdadeiro Deus nos acuda e a cada um que cuide de si. De nada adiantaria nossas preces, porque o socorro não existiria, né? Então, isso é bem destacado aqui na resposta dessa questão 233. A gente entra agora na segunda parte do estudo, que vai tratar um pouco de transição planetária, né? De mundos transitórios. A gente tem que entender aqui, quando a gente fala de mundos transitórios, a gente tem que lembrar que, assim como nós temos a nossa evolução espiritual que nós queremos alcançar, né? O mesmo ocorre com os planetas, no sentido mais amplo, né? A gente tem aí vários exemplos na literatura espírita, que é bastante rica, né? Fala, por exemplo, daquele famoso, né, livro, né, Os Exilados de Capela, que nos traz o exemplo de como, em determinada fase, quando se está quando está ocorrendo o progresso ou a gradação de um mundo para o outro, né, uma espécie de ciclo evolutivo para outro, muitos irmãos não conseguem acompanhar essa evolução e a eles não é mais permitido reencarnar naquele mundo onde até então costumavam reencarnar ou tiveram muitas reencarnações. E é o caso que a gente vai ter ou está tendo atualmente com a Terra, né? Que está se tornando um mundo de regeneração. Ah, as notícias são várias, a gente sempre quer fazer links aqui enfim, tragédias como tsunamis, terremotos, etc., que não necessariamente têm correlação com uma transição planetária, mas sabe-se que há determinados espíritos, simples ignorantes ou que persistem nos seus, no mal, que muitas vezes não é dado mais a eles a opção de reencarnar na Terra. E entre um mundo e outro desse, existem lugares de transição, onde exatamente ocorre mais ou menos fisicamente onde a gente se reporta quando a gente fala da erraticidade, né? Quando a gente olha para o céu estrelado, a gente vai falar numa frase do filósofo Immanuel Kant mais lá para frente, né? A gente não pode conceber que todos aqueles planetas e estrelas estejam ali por acaso, não é verdade? Então, isso vai muito além da nossa compreensão e existem outras dimensões que servem de etapas de transição para cada ciclo evolutivo desse, né? Então, a gente vê aqui o mais elementar seria o mundo primitivo, né? Depois a gente teria um mundo de expiação e provas, depósito de regeneração, que em breve, se Deus quiser, estaremos ingressando, segundo vários relatos, né, e estudos que costumamos fazer. Em sequência, o mundo feliz e o mundo puro.
Lembrando que a Terra já foi um local de transição também, e isso é dito textualmente no Livro dos Espíritos, a gente vai ver mais adiante, quando da época de sua formação, né? Então, muitas vezes a gente imagina, olha, aquele planeta, enfim, só tem gases, não tem, é completamente estéril, não há vida nele, não há indícios de vida nele. Não, olha, não há indícios de acordo com os nossos critérios aqui humanos, né? Com os critérios científicos antigos ou atuais, né? De vida orgânica. Né? Se busca a existência de oxigênio ou de água, ou de condições de vida naquele planeta. Só que não é bem esse o critério que a espiritualidade elege para determinar se como aquele mundo de tradição vai ser habitado ou utilizado, né? Então, as perguntas do Livro dos Espíritos nesse sentido são a 234, que são poucas, né? Até Kardec pergunta se há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. E a resposta é afirmativa, ou seja, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques. Bivaques é uma espécie de trincheira ou de local de descanso para as tropas, é, de exércitos, é uma referência a esse termo, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Pergunta Kardec. Sim, os espíritos se encontram nesses mundos, podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Figurai como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se eles refaçam as forças ou seguir seu destino. Aqui não tem como a gente não lembrar das referências às colônias espirituais que a gente já ouviu falar ou já leu menções nas obras espíritas, como a próprio Nosso Lar, como referência mais óbvia, mas também outras colônias como a Redenção, né, que é relatada por Manuel Filomeno de Miranda, né, através de Divaldo Franco, e muitas outras. A 235, Kardec prossegue perguntando: enquanto permanecerem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Isso a gente até já viu um pouco lá atrás, né? Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Prosseguindo, na 236, Kardec pergunta: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente, né, para sempre, destinados a espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. Assim como a nossa condição de evolução espiritual é temporária, a desses mundos transitórios também o é. A gente vai ver aqui na frente como ele se refere à Terra como um ex-mundo transitório, né? E hoje sabemos que não é mais. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície, os que habitam de nada precisam. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não, são estéreis transitoriamente. Essa é a resposta dos espíritos. E aí há mais três perguntas subperguntas, né, dentro da 236. Se os mundos dessas categorias, se eles carecem de belezas naturais, a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais, ou seja, faltam palavras até aos espíritos para descrever, né, o que seriam essas belezas naturais desses mundos, que muitas vezes são bem, embora sejam transitórios, são bem superiores ao que nós vemos aqui, o que nós estabelecemos chamar como belezas naturais. Aí a pergunta que confirma que a Terra já foi algum dia um mundo transitório e, mais especificamente, durante a sua formação. Eu trouxe aqui um trecho interessante do livro A Gênese, de Kardec, que fala exatamente sobre essa questão da evolução dos mundos, né? E da própria humanidade.
Então, segundo Kardec, tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades e aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas que se sente com direito. Despoja-se, em consequência, de faixas infantis e se lança, impelida por irresistível força, para as margens desconhecidas de novos horizontes, menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade. Da adolescência chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser, ela já não pode ser fantasmagoria. Acho que tem um S a mais aqui. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero o presente. Ela sente que é mais amplo o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulhar o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir num e no outro o mistério da existência e de adquirir uma consolada certeza. Essa referência está na Gênesis, capítulo 18, no item 14. E eu queria, prosseguindo para o final, trazer essa frase, embora a gente não esteja tratando aqui de uma referência necessariamente espírita, mas de um filósofo bastante importante do século XVIII, com Immanuel Kant, ah, que dedicou muitos anos por uma obra filosófica muito importante, debatida até hoje nas escolas, ao qual eu vi essa referência numa palestra do Divaldo Franco, relativamente recente. E ele se referiu a Kant quando ele lançou essa frase, né? Muito significativa da sua obra. Então, segundo ele, duas coisas enchem o ânimo de admiração e respeito, sempre novos e crescentes, quanto com mais frequência a aplicação se ocupa delas a reflexão, ou seja, quanto mais ele pensa nisso, né, mais admiração e respeito ele tem. O céu estrelado sobre nós e a lei moral dentro de mim. Embora pareça uma referência simples, né, eu acho que é uma frase que faz a gente pensar bastante que as coisas não existem por acaso e que a verdade da lei moral está dentro de nós, embora muitas vezes nós não nos lembremos. E a resposta para a nossa evolução espiritual depende de nós, depende dessa condição, né, de nós sabermos observar as oportunidades, os espaços que nos cercam e não descuidando da lei moral que deve existir dentro de nós. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a atenção e uma boa tarde. Trouxe muito bem, André, deu tempo. Funcionou. Agora, além de agradecer a você, muito obrigada por ter compartilhado o resultado dos seus estudos com a gente. Eu vou te pedir para que, por favor, faça a prece final da gente. E vou pedir a todos que aqui estão, os que forem trabalhadores do PASSE, do SEASSE, que se congreguem para a gente poder levar os nossos pensamentos e levar essa mensagem que o André vai nos trazer para o planeta. Obrigado, Cristiana. Vamos elevar, então, nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais da nossa casa, do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, embora estejamos aqui numa modalidade remota, mas que possamos receber e agradecer, receber as bênçãos que certamente vimos recebendo, e agradecer pela oportunidade de sermos apenas instrumentos da vontade divina, que nós possamos levar uma palavra de apoio àqueles que precisam, que possamos estar atentos às necessidades daqueles que nos cercam e que não nos deixemos conquistar pelo egoísmo, pela inveja, pela avareza, pelas imperfeições morais que estudamos hoje e que impedem a nossa evolução espiritual. Nós possamos ser seres mais conscienciosos, que busquemos a paz, sobretudo, e façamos a nossa parte pouco a pouco
para buscar a nossa evolução espiritual. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, segurança e harmonia para todos, e que todos os irmãos trabalhadores e da nossa Casa de João Batista e seus familiares e amigos sejam envolvidos por essa prece singela e que nós possamos lembrar das lições que estudamos hoje para saber que existe todo um planejamento reencarnatório que nós nos comprometemos a cumprir e devemos nos esforçar, por maior que seja o nosso livre-arbítrio, para fazer sempre, às vezes, as escolhas mais difíceis, porque o caminho do bem não necessariamente é a escolha mais fácil no nosso dia a dia, nós sabemos disso. Então, muito obrigado pela oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos e em breve nos reuniremos novamente, graças a Deus. Graças a Deus. Dessa forma, nós podemos dar por encerrado o trabalho evangélico doutrinário dessa tarde de domingo, realizado no ambiente virtual do SEASE. Que vocês, doces espíritos de João Batista, possam nos acompanhar ao longo de toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus.